Meninos e meninas do quarto ano, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de estudos paraenses e hoje nós vamos finalizar o nosso capítulo que estamos falando sobre o estado do Pará. Nós já vimos, identificamos ali no mapa onde fica o nosso estado, a que conjuntos ele pertence. Na última aula nós vimos sobre as subdivisões dentro do nosso estado, então nós vimos sobre as mesorregiões e as microrregiões. E hoje nós vamos finalizar falando sobre quem administra o nosso estado. E aí, você sabe quem administra o nosso estado? Não? Então, continua aqui com a gente que você vai aprender, beleza? Pega aí o teu livro e vamos estudar. Muito bem, meus amores, nós vamos dar continuidade, tá? Ao nosso capítulo 6, sobre o estado como um lugar importante. Então, nós já vimos, tá? Onde fica o nosso estado, nós já sabemos sobre as subdivisões e hoje a gente vai aprender sobre quem administra o nosso estado. E aí, quem administra o estado do Pará? Ou seja, quem cuida, né? Quem presta atenção ali no que está faltando, quem governa o nosso estado? Tem uma ideia? Muito bem, tá? O governador. Só que ele não governa sozinho, sabia? Você tem aí essas outras pessoas. Então, nós temos o governador e os deputados estaduais, tá? Quando a gente estava tendo aula pertinho um do outro, nós falamos sobre os prefeitos. Lembra? Qual o papel do prefeito? Administrar o município, certo? E junto com o prefeito tem os vereadores, que administram o município. No caso do estado, o governador é o responsável por administrar o estado junto com os deputados estaduais, tá? Então, nós temos o governador, tá? Nesse caso, o governador é o de Barbalho. E nós temos os deputados estaduais, tá vendo aí? Cada pessoinha dessa aí é um deputado estadual que foi escolhido, tá? No Pará são, ao todo, 41 deputados estaduais, tá? Então, tanto o governador quanto os deputados estaduais, eles são escolhidos pelos eleitores. Através do quê? Das eleições, tá? Então, quando você vê, por exemplo, propaganda política na televisão, ou aquele pessoal distribuindo, panfletinho, você já deve saber que chegou a época da eleição, tá? Você não pode votar ainda porque você é criança, certo? Mas você tem pessoas que escolhem por você, que são os adultos, tá? E o que são as eleições? Vamos entender um pouquinho. Você tem aí a urna eletrônica, talvez você já tenha até ido, no dia das eleições, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com o titio, a titia, tá? Só para apertar ali os botões, vou apertar esse botãozinho verde confirma, né? Acho que alguns de vocês, se não todo mundo, já deve ter feito isso alguma vez, certo? Então, o que são as eleições? Todos os brasileiros que têm a partir de 18 anos, eles são obrigados a votar, a participar da escolha dos governantes, tá? E aí, esses governantes, eles são presidente, senador, os deputados, que tem dois tipos, o federal e o estadual, os governadores, prefeitos e vereadores. Essas escolhas, elas acontecem a cada 4 anos, tá? Então, a cada 4 anos se escolhe um presidente, senador, deputado federal, governador, deputado estadual. E a cada 4 anos se escolhe prefeito e vereador, tá? Então, a gente tem mais ou menos aí uma diferença de 2 anos entre cada período eleitoral. Esse ano, por exemplo, é ano eleitoral, ou seja, teremos eleições para prefeitos e vereadores, tá? A eleição de governador aconteceu há 2 anos atrás, certo? E daqui a 2 anos, em 2022, vai ocorrer outra, tá? Então, essa escolha para esses representantes do povo aí, essa escolha é chamada de eleição, tá? E aí, de acordo com a lei brasileira, pessoas, adolescentes que têm entre 16 anos e 18, incompletos 17, 16 e 17 anos, podem participar das eleições, mas só se eles quiserem, eles não são obrigados. Obrigado mesmo é só a partir dos 18 anos, até os 70. Depois dos 70, as pessoas também podem votar, mas também não é obrigatório, só vota se quiser, tá?
Esse votar se quiser, a gente chama de facultativo. Mas é voto se quiser, tá? Quem tem entre 18 e 70 vota porque é obrigatório. Se não votar, paga até multa, inclusive, tá? Então, as eleições elas vão ocorrer a cada 4 anos, tá? E nela, nós, os adultos, né? Ainda não são vocês. Vocês daqui a uns anos vão poder fazer isso também, tá? Então, nós, os adultos, escolhemos quem vai governar o Estado. Então, vamos focar aqui no Estado, que é de onde a gente está tratando, né? A gente sabe que tem eleição para prefeito, a gente sabe que tem eleição para presidente, mas nenhum deles governa o Estado. Então, como nós estamos falando sobre Estado, vamos focar aqui. Então, a cada 4 anos, nós, os adultos, escolhemos quem vai governar o nosso Estado, tá? E, além de escolher quem vai governar o Estado, né, a pessoa, o governador, a pessoa que vai ser eleita como governador, tá? Nós também decidimos entre vários candidatos, e aí você já deve ter assistido o horário eleitoral na televisão, né? Porque aparece aquele monte de gente, vote no fulano, número, não sei, né? 0000, né? Vote em mim, né? Zé Goiabinha, número 1111, qualquer coisa do tipo. Tá? Então, dentre esses muitos candidatos, tá? Vão ser escolhidos os mais votados, tá? Para serem os deputados eleitos. No caso do Estado, os deputados são chamados de deputados estaduais, tá? Tem esse nome porque cada um é eleito ali pelas pessoas do seu próprio estado, tá? Então, ó, vamos entender a função, tá? O governador, ele tem que administrar o estado. Ele é escolhido para isso, ou seja, ele é eleito para isso, para administrar o estado. Tá? Cuidar das contas públicas, saber gastar devidamente o dinheiro, investir onde precisa, né? Saúde, segurança pública, educação, por aí vai, tá? E ele é responsável por manter tudo funcionando. Por quê? Porque ele é o chefe do poder executivo, tá? Do Estado. É como a gente chama. O poder executivo do Estado é quem? O governador, tá? Só que ele não governa só, tá? Até porque ia dar muito trabalho governar sozinho, certo? Então, os deputados estaduais, tá? Aí você tem uma imagem da ALEPA, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, tá? Então, os deputados estaduais juntos, eles formam a Assembleia Legislativa. E a responsabilidade deles, a função deles, tá? Está na criação das leis para o Estado. Então, ó, os deputados estaduais, eles criam as leis, tá? Criam as leis, votam o orçamento, ou seja, quanto de dinheiro vai, por exemplo, para a segurança, quanto de dinheiro vai para a educação, essas coisas, que são os deputados que fazem. Eles criam as leis para o nosso Estado, tá? Votam projetos de lei para o nosso Estado. Além disso, eles também fiscalizam o trabalho do governador. Então, se o governador não estiver cumprindo com seu papel, se ele não estiver fazendo de tudo para que as coisas funcionem perfeitamente, tá? Ou se ele for, por exemplo, pego em algum esquema de corrupção, são justamente os deputados estaduais que devem, ó, ficar de olho, né, para que ele seja punido ou não, né, dependendo ali se ele for inocente ou não. Tá? Mas ele deve fazer o trabalho dele direito e quem vai fiscalizar isso são justamente os deputados estaduais. Tá? Juntos, os deputados estaduais eles vão formar o poder legislativo. Tá? Então, o governador é o poder executivo do Estado e os deputados estaduais representam o poder legislativo do Estado. Uma coisa interessante, tá? Os deputados estaduais, eles só podem governar o seu próprio estado, tá? Eles só podem ajudar na administração do seu próprio estado. Então, uma lei que é criada pelos deputados estaduais paraenses só funciona no Pará. Ela não pode fazer referência, por exemplo, querer funcionar, sei lá, na Bahia, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Não. Cada um desses estados tem os seus próprios deputados estaduais e eles é que devem criar as leis para lá e governar. A mesma coisa o governador. O governador de um estado, ele só governa aquele estado. Ele não governa o estado do vizinho, ele não governa, né, o estado de outra região. Não, só o seu próprio estado, né, aquele que as pessoas escolheram ali para ele exercer essa função, tá? Então, olha só, vamos entender bem, tá? Para ficar bem claro. O governador,
E junto com os deputados estaduais, tá? É quem administra o estado. Então, o governador do Pará, junto com os 41 deputados estaduais do estado do Pará, é que governam o estado, certo? O governador executa as leis, faz com que elas funcionem, tá? E os deputados estaduais criam as leis. Essa é a função de cada um, tá? Mas, para além disso, a gente precisa lembrar que tanto o governador quanto deputados estaduais, eles são eleitos para estarem a serviço dos eleitores. De todos, na verdade, de todos os cidadãos, não só dos eleitores deles, porque quando eles são eleitos, né, eles não são eleitos com 100% dos votos, né? Então sempre tem diferença. Mas quando eles estão exercendo ali a sua função, eles devem governar para todos de maneira igual, tá? E essa administração, esse governo, tem que ser sempre com foco de melhorar a vida das pessoas, a vida dos cidadãos, tá? Então não pode ser para engordar a conta bancária, não pode ser para ficar famoso, não pode ser para beneficiar só a família deles, não. Tem que ser, né, algo para melhorar a vida de todos os cidadãos. A minha, que voto, e a sua, que não vota. Mas ela também tem que ser levada em consideração, tá? Então, o que a gente pode concluir, tá? Primeiro, o Estado ele é administrado pelo governador e pelos deputados estaduais. Então, o governador não faz nada sozinho, assim como os deputados estaduais também não fazem nada sozinho, tá? Todos os estados brasileiros têm cada um seu próprio governador e os seus próprios deputados estaduais. Então, não, os deputados estaduais paraenses, eles não podem, por exemplo, criar leis para o Maranhão, eles não podem criar leis para Santa Catarina, para outros estados, não. Eles só podem criar leis para o Pará. Assim como o governador do estado do Pará só pode governar o Pará. Cada estado vai ter o seu próprio governador e os seus próprios deputados estaduais. E o número também é diferente. Então, por exemplo, aqui no Pará, nós temos 41 deputados estaduais, mas cada estado vai ter uma quantidade diferente de deputados. Você tem estado, por exemplo, que tem 70 deputados, né? Tem estado que tem só 10, tá? Então, depende ali do tamanho, né, do estado, da quantidade da população, enfim, você tem uma série de cálculos para fazer para poder chegar nessa conta, tá? Esses cargos, eles são escolhidos pelos eleitores através do quê? Muito bem, do voto que ocorre nas eleições, tá? E tanto o governador quanto os deputados, eles devem administrar o Estado para melhorar a vida das pessoas, tá? Não só pensando em si mesmo, ok? Então, para melhorar a vida de todos os cidadãos. Tanto faz se são pessoas que votaram neles ou não. Eles precisam governar para todo mundo, certo? Então, agora você vai aí na sua plataforma, tá? E vai fazer a atividade que está sugerida lá para você fazer. O que você vai fazer? Você vai escrever uma carta como se fosse para o governador e para os deputados estaduais, tá? E vai falar nessa carta para eles sobre o que você quer que eles façam para melhorar a vida das pessoas no estado do Pará, beleza? Pensa bem, né? Pede ajuda aí do papai e da mamãe e escreve. Não precisa ser uma carta grande, quilométrica, nada disso. Pode ser só um textinho, tá? Mas coloca lá para a gente entender, né? Para eu entender se você compreendeu bem qual é o papel de um governador e de deputado estadual, beleza? Então, muito bem. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus. A tia tá com saudade, mas não demora muito. Se Deus quiser, a gente vai se ver de novo, beleza? Um beijo e tchau.